Boa noite, meu nome é Roberto Antônio de Oliveira, sou da cidade de Olambra, trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Então, mais uma vez nos reunimos para fazermos uma reflexão sobre a nossa existência e nos conectarmos aos planos superiores da vida. E para nos ajudar neste propósito, nós trazemos uma página do livro Deus Contigo, que é do querido irmão médium Cleiton Levi e da Lavra Espírita de Augusto, o Espírito, autoria espiritual. E a mensagem é: Deus segue contigo. Nos momentos de crise, tenta conservar o pensamento elevado na certeza de que não segues a sós. Problemas de surpresa são momentos de exame. Que seria do solo fértil sem a ação do arado que o revolve? Em tudo, segue fazendo o melhor ao teu alcance. Deus segue contigo. Então, a sugestiva e também consoladora mensagem. Deus, Pai de infinita misericórdia, jamais nos abandona. Em retribuição ao muito que temos recebido, elevemos os pensamentos nas regiões onde poderão alcançar sintonia com os benfeitores, executores da vontade do Pai. Que nos favoreça os momentos das lutas íntimas, que são as mais difíceis de vencermos. E conectados a esse plano divino, sintamos neste momento este eflúvio, essa luz benfazeja que nos clarifica a existência e, ao mesmo tempo, nos ampara para que possamos conduzir-nos dentro dos preceitos evangélicos trazidos pelo emissário do Pai, nosso Mestre Jesus. E que nesta noite possamos, refletindo em seus ensinamentos, inspirados sempre pelo mais alto, alcançarmos o entendimento que precisamos e implementá-los na nossa vida de relação. Que assim seja. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui já com algumas presenças, né? Tem a Sueli, né? Sueli, seja bem-vinda, Sueli, Denise Ugueda, tudo bem? Marli Oliveira, pelo Facebook e outros tantos pelo Instagram. E eu até vou pedir desculpas a vocês, que eu estou com alguma deficiência visual que eu não consigo ler, está meio pequenininho. Mas, de qualquer forma, sintam-se abraçados. O tema que nos foi proposto para a noite é um que diz relação a todos nós. Afinal de contas, somos todos amigos, amigas, e é este sentimento de intimidade que nos conduzirá na fala da noite, a amizade. Eu peço licença para esclarecer que uma parte do texto sobre o qual apoiaremos a nossa reflexão da noite é uma adaptação do Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, e agradecemos aí aos irmãos paranaenses, né, operosos da Federação Espírita daquele estado. Então, paz e saúde a cada um, e que aqui estreitamos laços. Se estreitamos é porque já existem, mais uma vez, nesta noite. Mas era a derradeira refeição que fariam juntos. É um momento de alegria
pela comemoração da Páscoa. Recordam-se das agruras da escravidão no Egito e as alegrias da libertação pelo legislador hebreu Moisés. Mas é também um momento de despedida. Um pouco tempo e já não mais me vereis, assevera Jesus. E como um bom pastor exorta, meus filhinhos, e tece recomendações dizendo das dores que adviriam aos seus seguidores, a todos aqueles que desejassem levar o archote da Boa Nova na tentativa de iluminar a terra. Era o Mestre Jesus reunido no seu colégio, com seu colégio apostolar, naquela que seria a sua última refeição e no plano físico, com os discípulos amados. Mas se falou de dores e sofrimentos, ele, Jesus, também não deixou de declamar esperança e consolo. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Era o Mestre amigo. Por sim, porque ele diria, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. O registro é do evangelista João, no capítulo 15, versículo 15. Percebendo, entretanto, um sentimento de abatimento e de tristeza, porque se era de alegria, aquela ceia pascal, recordando da libertação do cativeiro pelo enérgico, mas também amoroso legislador Moisés, era de alegria, sim, mas também em face dos momentos finais do Mestre, entre eles, sentiam-se desolados. Eu aqui permito-me fazer uma analogia com muitas vezes situações que nós próprios vivenciamos e nem sempre experiências das mais felizes, em que nos magoamos, nos ferimos, mas depois que nos asserenamos, nós tomamos uma sábia decisão: caminhar em direção àquele ou àquela, o irmão ou irmã, com quem nós tenhamos sido ásperos, rudes, e na nossa rudeza muito mais pelas nossas imperfeições do que pela nossa malícia, mas nós percebemos que ficou ali um travo de amargura, uma mágoa, um espinho na pele. Então nós nos predispomos a recompor, reconstruir este mesmo caminho. E quando apresentamos as nossas escusas, um momento de efusão e de alegria. E aí nós experimentamos que demos um passo para estreitarmos laços. Porque o que é amizade? A amizade pressupõe intimidade. Compartilho também algo que me é sugerido neste momento, que isso não for pelo viés da amizade,
que é esse sentimento profundo que amalgama, que une-nos. As instituições espíritas não sobreviverão, queridos amigos. É preciso que haja uma cumplicidade, a intimidade, porque aí estabelecemos laços. Então, nunca, jamais deixemos, como recomendava o apóstolo Paulo, que o sol se ponha sobre a nossa ira. Reconciliemo-nos. Mas voltemos agora ao Mestre Jesus. Mais uma vez. Um mandamento e um ensino naqueles momentos cruciais em que se avizinhava o seu martírio. Amai-vos, então é que nos amemos, mas não de maneira diferente. Acrescenta ele, como eu vos amei. Porque quando ele dizia que ele já não chamava servos, já não eram mais apenas discípulos, mas os chamava de amigos, é porque eles, os seus discípulos, conheciam o Mestre em sua intimidade, tinha testemunhado os seus feitos, os seus ensinos, tinha trilhado os caminhos ásperos, suportado o deboche, a chacota, a indiferença do mundo, que ainda hoje não é muito diferente daquelas épocas. Mas ninguém, ainda é a fala do Mestre, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Sim, é o amor maior. Então, neste momento, fechando aquele cenáculo, o disco prateado que pairava nos céus se envolve em densa bruma, talvez prenunciando os dias de testemunhos inovidáveis, anunciados pelo Mestre, e que se avizinhavam daquele agrupamento de amigos para sempre. Sim, porque se era um momento de tristeza, também era um momento sublime. E aquele que dava vida pelos seus amigos era a maior demonstração de amor. Era um amor incondicional. E que nós, hoje, aprendemos a cultivar. Se estamos nesta noite reunidos, embora virtualmente, mas se estamos falando-nos, é porque esse sentimento já visitou a intimidade dos nossos corações. Por isso mesmo, é um momento de agradecer. Nós não devemos permitir que o sentimento de discórdia supere a nossa vontade de amar. Que seja para todos nós também esses momentos que ali Jesus sentia com os seus discípulos, um momento de intimidade. Que não tenhamos receios de procurar um ombro amigo, hoje, que foi cultivado no silêncio das lutas compartilhadas. Pois nós próprios somos os detentores desses valores. Às vezes, de falas irrefletidas, nasce uma grande amizade. Nem sempre dessa atual jornada reencarnatória. Às vezes de outras existências pregressas. E os laços, as vinculações
ela se fortalece. Diferente do que muitos preconizam, aqueles irmãos que ainda tateiam nas próprias sombras, envolvidos pela volúpia do materialismo, e que por isto mesmo, incapazes de alcançar o entendimento deste amor que vige nos corações amorosos, enlaçados pelos laços da fraternidade maior, a amizade. Porquanto estes últimos a que me referi, os materialistas, eles têm amores e amigos de conveniência. Porém, os amigos sinceros, eles aparecem nos momentos de tristeza, de dor, e que às vezes ocultam-se nos momentos em que estamos bem, para não nos roubar, não nos furtar este enlevo, porquanto o verdadeiro amigo também é discreto. Recordamos recentemente o querido apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, em que ele, ansioso por conhecer, por privar da intimidade, entabular uma conversação construtiva com o mestre Allan Kardec. Ele vai procurá-lo em uma cidade onde o mestre, na véspera, tinha proferido uma conferência célebre, como todas as outras a que o mestre comparecia. Mas ele então vai à casa de seu hospedeiro, o anfitrião que o acolhera na véspera. E então o senhorio franqueia-lhe o postigo de que está ali, neste momento, o mestre. E ele, ao franquear a entrada que dava acesso aos fundos, que foi apontado pelo seu anfitrião, depara-se com uma cena inusitada. Na intimidade, o mestre, não obstante todos os encargos que lhe pesavam sobre os ombros, nos momentos raros, ele cultivava essa amizade que transbordava de amor com a sua doce Gabi. E eis que Leon Denis para diante daquele quadro, o mestre, aí numa escada, e colhia as cerejas para a sua Gabi, que sentava ali num banco de um jardim. E ele recolhe-se, aborta esse encontro. E então eu vi nesta narrativa o maior sentimento de respeito, porque os amigos, eles têm também esse pudor. Eles não adentram o espaço de outrem sem que haja-lhe o consentimento prévio. Então, nos momentos, sim, em que a dor bate, quando às vezes ele fala assim, mas eu vou recorrer a quem? E eis que aparece este, que somente rebuscando a sua memória, ele conseguirá localizar a circunstância em que houve este encontro de um amigo para sempre. E ao abrir-lhe o coração, ele se sente consolado. E de tal forma, em se fazendo necessário, se sente tão à vontade, porque é o que falei ainda há pouco, a intimidade estabeleceu vínculos de amizades indissolúveis. E aí ele se permite
liberar aquelas lágrimas que teimavam e não caírem. Porque sabe que ali ele tem aquele que, se necessário, conforme Jesus lembra aos seus discípulos, será capaz de sacrificar a própria existência, se necessário for, para que ele volte a sorrir. Então, nós lembramos muito daqueles que nos machucam e raramente daqueles que nos felicitam, que nos alegram, que nos levantam, que nos estendem a mão, que abrem a sua bolsa, quando possível e também necessário, para que possa favorecer. Nós não nos lembramos, esquecemos o que é de se lastimar. Tem um nome bem pequenininho para isso. Uma frase, mas de uma única palavra: ingratidão. Então o ingrato, ele caminha na contramão da amizade. Mas eu quero crer que estou falando com aqueles que já superaram as quadras difíceis e são sempre prestos a agradecer quando lhes surge a ocasião. Então, mas nos magoamos, nos sentimos feridos quando traídos, e se nós não nos permitirmos o recolhimento da prece, frequentemente nós arquitetamos tramas sinistras para nos forrarmos daquilo em que nós imaginamos ter sido logrados, enganados. Absolutamente não. Mas então, é interessante que haja esta reflexão. Porque se não for aqueles que nos ferem, que nos magoam, nós não nos lembraremos dos amigos que já construímos. Recordo-me de uma fala linda em que um querido amigo que deixou para nós uma estrada pavimentada, já pronta a ser percorrida com seus exemplos, e que falamos recentemente dele, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Alguém em determinado momento, quando ele aqui entre nós ainda se encontrava, e ele, além da tetraplegia, de estar preso a um cárcere na forma de um sofá, cama, no qual ele ficou durante 25 anos. Mas, além disso, ele já tinha sido alcançado pela cegueira. E ele nunca deixou de recomendar, quando ele próprio não fizesse, as visitas aos encarcerados. E nos dizia da necessidade desse encontro com estes que se achavam privados da liberdade física, assim como ele. Porquanto aqueles que lá estavam nas celas são aqueles que erraram um pouco mais do que nós. E que a presença deles era necessária, porque o mal, ele tem que ser lembrado para que nós comparemos com o bem. Porque sem o mal nós não valorizamos o bem, assim como sem os ingratos nós não nos lembramos das amizades que já construímos. Porque o amigo, ele franqueia a sua própria vivenda, a sua morada, o seu lar, para que ele visite. Então, nesta noite, eu quero fazer um convite especial a vocês. Permita que este amigo, que nos recordou um dia, que já não nos chamava mais de servos,
mas tem nos chamado de amigos, pois tudo o que eu ouvi lembrava-nos ele. De meu Pai eu compartilhei convosco. E essa voz ecoa na acústica de nossas almas. O convite é este, queridos irmãos e queridas irmãs. Abram seus lares. Permita que ele entre em sua casa. Que faça morada. Como diria aquela música nascida a partir daquele quadro em que Zaqueu, sabendo que o Mestre Jesus passaria naquela tarde por aquele lugar, ele sobe a um sicômoro, a uma árvore, já que ele era de estatura diminuta. Mas Jesus vibratoriamente já o identifica e diz: permita-me esta noite eu cear na tua casa. E a gente fica a imaginar, eu sobretudo compartilho com vocês essa curiosidade, porque os evangelistas não registraram aquele momento, mas a gente fica imaginando o que Zaqueu fez depois que o mestre ali entra. Porque após a saída do mestre, ele, Zaqueu, já está totalmente transformado. Daquele cobrador de conduta duvidosa, ele assevera ao mestre que a metade do que ele tem ele devolveria, ou ele repartiria entre os pobres, e a cada um dos que ele lesasse, ele retribuiria 4 vezes mais. Assim estabelecia a Torá, a lei na qual se baseia o judaísmo, e que era para ele Jesus, o judeu, que era uma referência. Então que se estabelece, a pena era que se estabelecida que se devolveria 4 vezes mais em valor aquilo de que ele tivesse se apropriado indevidamente. Então, sejamos que nem Zaqueu. Permitamos que Jesus não somente entre, mas que faça morada. Aqui, a nossa intimidade, representada pelo lugar especial que nós lhe franqueamos em nossos corações. Aqueles que uma vez na semana, acolhendo as sugestões que nós temos feito pela manhã, nos domingos, às 10 horas, que faça o Evangelho no lar. E que permitam desta forma que o nosso irmão maior, aquele que nós temos por modelo e guia, nos assista, nos reconforte, nos alevante quando caídos estivermos. Mas é nos momentos felizes que nós estabelecemos essas vinculações. Pois sendo seres emotivos e emocionais, nos momentos em que somos acometidos, e todos nós o seremos, ou já o fomos ou seremos ainda, pelos momentos de provação, aqueles momentos que nos estão reservados na pauta da existência, então que nós já estejamos municiados sob esse arrimo do nosso Mestre Jesus, aquele a quem ora nomeamos, porquanto já acolhemos seu convite amoroso, já o chamamos de amigo. Então, queridos amigos, queridas amigas, então já os tenho nessa devida conta. Somos hoje
uma imensa falange de amigos, trilhando os mesmos ideais, esforçando-nos neste momento da hora em que a nossa casa planetária gravita para o seu ciclo evolutivo consequente, que é a de regeneração, que nós estejamos unindo os nossos esforços vibratoriamente, estendamos mãos socorristas e que, parodiando o querido irmão Dr. Miguel Couto, conforme nos recorda Humberto de Campos no livro Crônicas de Além Túmulo, ai dos miseráveis se não fossem os espíritas, que estejamos à altura de um elogio dessa magnitude. Porquanto o elogio é necessário para nos exaltar ao exercício da amizade maior, que abraçando a imensa família humana e que nos tornemos, afinal, estes amigos para sempre. Mas ainda recordando o Mestre Jesus, ele exterioriza a sua doação final. Deixo-vos a minha paz vos dou. Nossos agradecimentos mais uma vez, e que sigamos nessa paz, nosso galardão, para vencermos as nossas próprias limitações. Que assim seja. Então, neste momento, vamos preparando-nos e preparados já nos encontramos para o segundo momento do encontro desta segunda-feira. E a Leila estará com vocês aqui até o final. Até já.